aquilo que aprendeu. Timóteo havia sido instruído na palavra de Deus pela sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, desde pequeno. O seu pai era grego, o seu pai era pagão, mas a sua mãe não. A sua mãe era uma mulher firme, piedosa, e a sua avó também queria morar com eles. E elas ensinaram o Antigo Testamento para Timóteo, as histórias de Moisés, as histórias de Noé, as histórias dos profetas, de Elias, dos sacerdotes, de Baal. Ensinou as sagradas letras para aquele jovem, e ele foi crescendo e depois foi um pastor usado por Deus. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina o teu filho as sagradas letras. Se esforce. Como filho de uma judia, Timóteo foi instruído desde a infância, na sua casa e também nas sinagogas, a ler os escritos do Antigo Testamento. E vejam o que Paulo diz no verso 15, sobre o resultado desse conhecimento adquirido, desse legado que ele recebeu. Ele fala assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As Escrituras Sagradas é a entrada para você ter o conhecimento de Jesus. Então, o resultado do conhecimento da Escritura é ser sábio para a salvação, é ter fé em Jesus. E diferente dos hereges que Paulo cita anteriormente, que se vangloriavam na sua própria sabedoria, eles se vangloriavam na sua própria sabedoria, Paulo exalta a sabedoria que vem da palavra. Ele fala: Timóteo, a palavra de Deus, a sagrada letra, pode te tornar sábio. Nela tem sabedoria, ela pode te deixar sábio para a salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos conduz à vida eterna, porque ela nos apresenta Jesus de Nazaré. Você não vai aprender sobre Jesus de Nazaré lendo um livro da literatura brasileira. Você não vai aprender sobre Jesus de Nazaré lendo uma história em quadrinhos. Mas quando você lê a palavra inteira dá testemunho de Jesus. O próprio Jesus disse: porque é ela que testifica de mim. Ela testifica de mim. E ela então nos dá a sabedoria. Sabe o que é você ser sábio? É você crer em Jesus. É você conhecer Jesus. Você pode ser analfabeto, você pode não ter curso superior, mas você conhece a verdadeira sabedoria que é Cristo. Você é muito mais sábio que muitos doutores ateus que tem aí. Olha só, gente, diante de heresias pregadas naqueles dias, Timóteo é demonstrado por Paulo a continuar a permanecer na doutrina baseada nas Escrituras. Ele deveria ser como Davi no Salmo 27:3, que diz: ainda que o exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Pode acontecer o que for na sua vida, pode acontecer a tempestade que for na sua casa, mas você vai ficar firme em Cristo, porque a sua fé é inabalável nele. Essa fé que Deus nos chama a ter nessa noite, uma fé firmada nas Escrituras, firmadas em Cristo. Lembre-se da palavra de Jesus, gente: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Permaneça na graça de Cristo, persevere no seu ensino, na sua doutrina, e mantenha-se debaixo da tua graça, da sua graça. Por fim, fique firmado na palavra de Deus, meus irmãos. Leia a Bíblia constantemente, se esforce para ler as Escrituras, medite na sua verdade. Uma coisa é ler, outra coisa é meditar. Leia e fique ali, remoendo aquelas palavras. O que o Senhor quis dizer com isso? E vai meditando na verdade. Aplique os ensinamentos da palavra no seu dia a dia, porque a fé sem obras é morta. Precisamos não ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Aplique a palavra que você está ouvindo. E por fim, valorize o reto ensino que você recebe na casa do
dos seus pais, se seus pais forem cristãos, que os jovens que estão participando, valorize o ensino que você recebe na sua igreja, que tem edificado a sua vida, que tem despertado a sua fé, que tem te exortado a ser mais santo, e valorize em geral a igreja de Cristo Jesus, que é, gente, uma instituição feita por Deus, que é a única luz, o único farol que tem um mundo de trevas. É a igreja de Cristo. Ela deve ser preservada por Deus, porque é o baluarte e escudo da verdade. Que Deus assim nos abençoe e nos firme na sua verdade eterna para sempre. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Peço que a igreja se coloque de pé. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra. E se você tem titubeado, tem fraquejado diante da luta, diante de uma dificuldade, faça essa oração pedindo para que Deus fortaleça a sua fé, para que o Senhor segure na tua mão e não deixe você cair jamais. O salmista, no Salmo 119, ele diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus no teu coração, meu irmão, e ela vai te guardar de você pecar contra Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua santa e bendita palavra. É ela que nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos firmado nessa verdade. O Senhor tem nos guardado diante dessa verdade espiritual, dessa verdade bíblica, de que só há salvação em Jesus, de que nós precisamos cuidar e zelar pela nossa vida espiritual. Precisamos, Senhor Deus, nos preservar dessa geração perdida, nos guardar, nos santificar, Senhor Deus, para não sermos conforme o mundo, mas termos a força e a firmeza de sermos diferentes. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, nos dê a tua graça, nos faça diferentes, Pai, nos faça sal, nos faça luz, nos guarde, Senhor Deus, dessa geração perdida. Que nós também, Senhor Deus, venhamos nos guardar da apostasia, venhamos a ficar firmes na fé, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da perseguição, da tempestade. Venhamos, Senhor Deus, a ser crentes firmados na rocha, que edificou sua casa sobre a rocha, que vem as tempestades, vem as ondas, vem a ventania, mas ela não cai. Que os nossos, Senhor Deus, casamentos estejam firmados na tua palavra, e que mesmo diante das dificuldades eles não venham se abalados jamais, porque nós tememos ao Senhor e não andamos conforme as coisas do mundo. Que a nossa vida espiritual, Senhor Deus, seja consagrada a Ti. Que os nossos filhos estejam debaixo da Tua proteção. Que os nossos filhos estejam, Senhor Deus, guardados pela Tua poderosa mão, e que eles venham crescer no Evangelho como uma geração bendita e não uma geração perdida. Nós abençoamos as crianças e os adolescentes dessa igreja. Declaramos em nome de Jesus que o Senhor é o Deus deles e que eles estarão firmados na tua palavra. Enfim, meu Deus, consagramos nossa casa, nossa vida ao Senhor. Consagramos a Ti, porque não há outro Deus, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, senão em Jesus Cristo, nosso Senhor. É no nome dele que oramos agradecidos. Amém. Amém. Recebi a bênção agora, a bênção apostólica do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação e o amor do Espírito Santo esteja com cada um de vocês que estão aqui esta noite. Em nome do Pai, do Filho e do
do Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe. Pode se sentar. Nós encerramos